Veredas irmãs, apostolado da oração, amados irmãos, Nosso Senhor, a igreja hoje nos ensina sobre os frutos que nós devemos produzir em nossa vida. O cristão nasceu para produzir bons frutos. Por isso que nosso Senhor faz essa comparação com a árvore. Nós devemos ser uma boa árvore que possa produzir bons frutos. Porque do contrário nós já sabemos, aquele que não produz nada. São Paulo fala hoje que o salário do pecado é a morte. E daí ele fala para a gente produzir o fruto da santificação, para a gente encontrar a vida eterna. E Jesus fala no mesmo sentido: a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, só nos resta uma opção: ser uma boa árvore e produzir bons frutos, para que possamos entrar na vida eterna. Aliás, a árvore é boa, porque foi Deus que criou, nós somos criaturas de Deus, mais ainda nós somos filhos de Deus pelo santo batismo, portanto não tem desculpa, a árvore é boa. Mas às vezes, por nossa culpa, nós temos uma potência para produzir bons frutos, mas às vezes nós temos as nossas fraquezas, as nossas deficiências, e aí essa árvore às vezes não produz, ou às vezes produz poucos frutos. Tem um tipo de árvore que não produz nenhum fruto. É aquela pessoa que desconfia de Deus, não é aquela pessoa que acha que ela não pode mais, que ela não consegue atingir as virtudes, que ela não consegue atingir a perfeição. É aquela pessoa desanimada na vida espiritual. Não é aquela pessoa que vive na inércia, estagnada, porque acha que não pode avançar mais, acha que não tem os talentos, que não tem os dons, e acha que Deus não pode realizar a transformação na sua alma, e por isso ela não busca. A gente se depara com às vezes a gente se depara com esse pé de fruta, a gente olha assim, mas a árvore é bonita, mas não produz. A árvore é boa, mas não quer produzir. Este é o primeiro tipo de árvore. E é triste, a gente olhar para uma pessoa, saber que ela pode avançar mais na vida espiritual, que ela pode buscar mais a Deus, que ela tem todas as chances para produzir bons frutos, mas ela não quer. Ela não tem essa confiança em Deus para se lançar em Deus, para se doar a Deus. Tem um outro tipo de árvore que produz poucos frutos. Às vezes poderia produzir mais, mas produz pouco. Às vezes falta o adubo certo. Me lembro lá na roça, no sítio, a gente planta a cebolinha, cebolinha de folha, o pessoal está acostumado a usar aí. E às vezes é preciso um adubo certo. O que a gente faz? A gente vai lá no galinheiro, porque o esterco da galinha é um esterco muito bom para cebolinha de folha, e a gente fofa a terra, a gente coloca aquele esterco. E às vezes chega a pessoa: nossa, sua cebolinha é diferente. Não, não é diferente. A gente colocou o adubo certo. Por isso que está produzindo bem. Às vezes tem árvore que precisa disso. A gente precisa colocar o adubo certo. Tem pessoas que precisam, às vezes, de fazer um retiro, de fazer uma novena, talvez de visitar mais o Santíssimo, talvez de mudar um pouco a rotina da sua vida dentro de casa, a organização de vida. Precisa do adubo certo para que possa produzir muitos frutos, porque a árvore é boa, mas às vezes falta aqueles sais minerais, aquele adubo certo para produzir muitos frutos. Portanto, esse é outro tipo de árvore, que precisa fazer alguma coisa, talvez um propósito na sua vida, talvez tomar uma decisão, talvez se encontrar com um sacerdote, precisa de alguma coisa para que possa produzir mais frutos e bons frutos. Daí tem um terceiro tipo de árvore que eu queria colocar aqui, que é a árvore que produz muitos frutos. É aquela pessoa que está sempre buscando a Deus no seu coração, que vive nesta graça
santificante, né? Que ela rejeita todo o mal, aquela pessoa que rejeita todo o pecado, e daí ela produz bons frutos. Aquela pessoa que está sempre colocando adubo, né? Está sempre colocando aquela água, aquele adubo, fofando a terra, aquela pessoa que está cultivando a sua fé, né? Aquela pessoa que não esquece da sua fé. É preciso adubar, né? Mais uma vez lembrando lá do sítio, né? Lá nessa época é colheita de café, e nessa época a gente já vai separando a palha de café para jogar nos pés de fruta, né? Nós temos lá pé de jambo, jabuticaba, laranja, uva. Graças a Deus temos bastante pés de frutas, mas a gente precisa, né, separar essa palha de café, que é um bom adubo, para que possa continuar produzindo e crescendo aquela árvore. Portanto, é assim também na nossa vida. A gente precisa estar sempre cultivando, senão a árvore vai minguando, né? A árvore vai ficando feia e não produz bons frutos. Portanto, amados irmãos, esta é a lição de hoje. Nós vamos buscar a Deus no nosso coração. Nós somos feitos assim para produzir bons frutos. Nosso Senhor termina dizendo hoje o seu evangelho: não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, aquele que produz frutos na sua vida, aquele que produz boas obras. E é assim, não é, que nós queremos estar um dia diante de Deus, nosso julgamento particular, oferecendo a Deus todos os frutos que nós produzimos aqui na terra, né? Talvez o fruto do sofrimento, de uma provação que a gente superou, de um pecado que a gente deixou para trás, e tantas coisas boas que a gente fez aqui na terra, a gente vai apresentar a Deus um dia. Portanto, que Nossa Senhora, que seguiu Jesus tão de perto, nos ensine a colher, a produzir bons frutos, não é? Encher o nosso coração de bons frutos, para que possamos apresentar a Deus um dia, e Ele possa nos dar a nossa recompensa final. Amém.